Você já ouviu falar em aluguel social? Trata-se de uma iniciativa presente em vários países e que no Brasil tem sido apoiada por especialistas como medida complementar para se reduzir o déficit habitacional, atualmente estimado em pouco menos de 6 milhões de unidades, de acordo com a Fundação João Pinheiro. A defesa é de que, mesmo com a ampla cobertura do Minha Casa Minha Vida, atendendo a várias faixas de renda com subsídios e taxas de juros reduzidas para a compra da casa própria, garantir condições adequadas de moradia também passa por diversificar instrumentos de apoio. Locação social é nosso assunto de hoje. Sou Solange Monteiro e este é o Economia em 15, o podcast da Conjuntura Econômica. Hoje temos como convidadas Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos da construção do FGV Ibre, e Isadora Rebouças, fundadora e CEO da Citas, empresa estruturadora de investimentos imobiliários especializada em retrofit. Bem-vindas. Ana, você é coautora de um estudo sobre locação social da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Para começar, o que justifica pensar em aluguel social no Brasil? Quando a gente pensa em que a gente tem, nesse país, um programa da dimensão do Minha Casa Minha Vida, que desde 2009 até agora já entregou mais de 7 milhões de unidades, né? Quer dizer, é algo realmente de uma dimensão muito grande. Então a gente pensa, bom, o déficit deve ser mínimo. De fato, se a gente olha até nos últimos anos, ele tem se reduzido, mas fundamentalmente a composição do déficit mudou. Déficit habitacional é um conceito bastante abrangente que representa as necessidades habitacionais não atendidas. Então, nós estamos falando de um conceito que envolve domicílios precários, tá? Que é a inadequação e a rusticidade, está falando da qualidade mesmo dos domicílios. Estamos falando da coabitação, que são as pessoas, as famílias que estão habitando sobre o mesmo teto por falta de opção. E estamos falando, por fim, do ônus excessivo com aluguel, que são aquelas famílias que moram na área urbana, que ganham até 3 salários mínimos e que gastam mais de 30% de sua renda com aluguel. E o que as estatísticas vêm mostrando nos últimos anos é que, a despeito do programa, esse componente do déficit tem crescido, assumindo uma dimensão que hoje já representa mais de 60% do déficit habitacional. Que a política habitacional hoje não está conseguindo solucionar. Mas, Ana, a qual público se destina um programa de locação social? Eu acho que são questões que se somam. Eu acho que tem a questão de a preferência de estar em áreas urbanas próximas do local de trabalho, a incapacidade mesmo de você, ainda que em condições facilitadas, arcar com o Minha Casa Minha Vida, porque exige uma poupança prévia mínima, mas exige um pagamento de uma prestação, e ao exigir o pagamento de uma prestação, você tem que atender às condições de um financiamento. Então, nem toda família tem capacidade de atender essas condições. Vamos agora entender como a Isadora se encaixa neste debate. Alguns anos atrás, ela trabalhava no mercado financeiro, onde adquiriu experiência em avaliar ativos estressados, que são aqueles que despertam interesse por estarem muito desvalorizados, mas que também envolvem alto risco. E foi a partir daí que Isadora passou a olhar com mais atenção para os prédios no centro de São Paulo e idealizar a atuação das Citas, cujo modelo de negócio de aluguel residencial em prédios revitalizados poderia se encaixar na política de locação social. A gente já tinha mapeado que o desejo de morar no centro ele é muito grande. Assim, a gente comprou um prédio recentemente por R$900 um metro quadrado. Não é a somatória dos tijolos que estão lá, é um absurdo, mas esse é o preço de mercado. Então parecia muito óbvio, vou fazer um residencial. E aí a gente foi falar com várias construtoras, né? E o pessoal falava, Isadora, esquece. Fazer retrofit para transformar comercial em residencial não faz nenhum sentido, é muito mais caro do que fazer uma construção, é melhor você demolir o prédio inteiro e fazer ele de novo. E a gente foi estudar isso super a fundo, a gente entendeu que você tem uma série de problemas e de dificuldades mesmo para trazer esse modelo para cá. Para começar, né? Todo o nosso modelo de financiamento é pensado em compra e venda de unidade. Então a gente tem hoje 3 prédios entregues e mais 4 em desenvolvimento, e eu não consegui R$1 de dívida, nem dívida pública, mas de dívida bancária para fundiar as minhas obras. O pessoal que faz incorporação prefere comprar um terreno e fazer do zero, porque ele já sabe como vai conseguir o dinheiro e etc. É muito mais simples.
Isadora, quanto custa hoje o aluguel nesses prédios? Hoje o nosso pacote mais barato está na casa de 1.650, né, então é um aluguel de 1.500 mais ou menos. Eu consigo atender a partir de 3 salários mínimos. Eu ainda não consigo atender abaixo disso por conta do custo de capital, porque eu tenho que remunerar o dinheiro que é investido a 20, 25%, né, senão a pessoa fala: "Poxa, eu vou deixar meu dinheiro nisso daí, tá rendendo 15% ao ano, por que eu vou correr risco, comprar prédio no centro, risco de obra, risco de inadimplência?". Então, se a gente conseguisse destravar e trazer um financiamento mais acessível, isso poderia ser revertido diretamente em valor de aluguel. Ana, nos casos internacionais que você pesquisou, quais são os arranjos que viabilizam o aluguel social em outros países? Não existe uma fórmula mágica. Nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas localidades, mesmo sem nenhum incentivo público, a legislação obriga que algumas unidades sejam oferecidas para as faixas de renda abaixo da mediana da localidade. Na Europa, talvez sejam os exemplos mais interessantes, aquele que organizações sociais fazem a gestão, né, de condomínios e conseguem fazer essa gestão do que é oferecido para as pessoas de menor renda. Você tem a questão de unidades produzidas pelo setor privado e com benefícios tributários, benefícios públicos, com gestão de organizações sociais ou gestão privada, mas com a obrigatoriedade de você oferecer ou integralmente ou parcialmente para famílias de menor renda. E a questão do voucher, quando você não consegue ofertar em quantidade suficiente, muitas vezes, por exemplo, a França, você tem muito isso, você tem um voucher que é um complemento do aluguel para as famílias que não conseguem acessar as unidades que já estão enquadradas nesse modelo. E aqui o que a gente está vendo na nossa experiência, essa variação pode ser isso, pode ser voucher, o complemento do aluguel, pode ser, a gente tem recursos, né, como o FGTS, que tem um custo de crédito abaixo do de mercado, né, pode ser suprir o que a Isa está falando aqui. Olha, o grande problema dela é o custo do capital, né? Então, de fato, num país em que a gente tem taxa de juros no patamar que a gente tem, e mesmo que a gente comece um processo de redução, a gente sabe que ele vai permanecer no nível alto. Isadora, como você avalia o potencial de adoção desses arranjos no Brasil? No Brasil, hoje, essas coisas ainda são muito embrionárias. Por exemplo, que a gente tem um programa de voucher, e a gente chegou a conversar com o pessoal que estava fazendo essa estruturação pela prefeitura, e aí o pessoal falou o seguinte: o contrato de locação tem que estar em um CPF do locador. Eu falei: mas eu sou um fundo, eu represento um fundo, né? Esse prédio pertence a um CNPJ. Ah, então eu não consigo fazer o contrato para você. Por mais que o preço esteja dentro, tá tudo certo, mas legalmente eu precisaria que fosse um CPF, porque a política foi toda pensando em pessoa física que é proprietária de uma unidade. Então acho que a gente tem todo um trabalho de arcabouço legal, de entender a locação como sendo um instrumento social também, e como a gente consegue cuidar disso, né? A gente vê agora, por exemplo, a questão do desvirtuamento dos HS faixa 2, que foram feitos com dinheiro, né, incentivado e tal, apartamento no Itaim sendo alugado pelo Airbnb por R$5.000 por mês, assim, é um absurdo. Isadora se refere a irregularidades investigadas em São Paulo, onde prédios construídos com incentivos fiscais do Minha Casa Minha Vida, identificados como HIS ou Habitação de Interesse Social, estavam servindo aluguéis de curta temporada, mesmo esse uso sendo proibido. Hoje a gente vê essas unidades todas que estão por aí com um problema, um embrólio jurídico de o que faz e o que não faz. Para mim é muito óbvio que, tendo uma gestão centralizada, por mais que sejam proprietários pulverizados, mas trazer uma gestão centralizada que vá analisar a renda, analisar o perfil e garantir que o uso social do imóvel está sendo dado, você resolve o problema de um estoque que já existe. As unidades já foram feitas, né? Elas só não estão sendo destinadas da forma correta. No Brasil, uma das cidades que avança em projetos de locação social é o Recife. Na capital pernambucana, a prefeitura atua em duas frentes. A primeira, desenvolvida com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é de locação em edificações privadas, está em fase piloto e prevê que as famílias beneficiárias recebam vouchers de R$600 para despesas mensais com aluguel.
A segunda é uma parceria público-privada para um parque público de locação envolvendo 6 edifícios na região central, cujo leilão de concessão está previsto para o final de maio. Confira o que Felipe Matos, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano do Recife, contou ao Economia em 15. A gente está falando de mais ou menos 1.100 unidades inscritas aí nessa PPP, das quais 500 são para alienação e 600 são para locação social. Nunca o aluguel cobrado pela concessionária deve ultrapassar 25% da renda dessa família. Essa PPP é uma PPP administrativa, então uma parte da receita da concessionária vem exatamente desses aluguéis, da alienação das unidades que vão para o Minha Casa Minha Vida, e também, como todos os imóveis estão em área central, a gente também colocou no térreo algumas áreas comerciais, tá? Então, entra também como receita o aluguel dessas áreas comerciais. Só que isso não fecha a conta de todo o investimento que precisa ser feito. Nesse complemento é que entra a contraprestação do município. E aí ganha a licitação o competidor que exigir menor contraprestação por parte do município. Recife é uma das cidades em que as CITAs têm avaliado oportunidades, assim como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir da experiência das CITAs em São Paulo, Isadora considera que o aluguel social pode ser indutor tanto da recuperação de áreas degradadas no centro de grandes capitais, como de novas oportunidades para a população a partir de melhores condições de moradia. Quando a pessoa vai realizar o sonho da casa própria, ela quer comprar o melhor que o dinheiro dela pode pagar e ela quer, é um investimento para os próximos 30, 40 anos, né? Ela quer o resto da vida inteira dela passar nesse imóvel. Mas existe uma quantidade muito grande de pessoas que não está na hora de comprar um imóvel ainda, né? E a decisão de locação é uma decisão do tipo, os próximos 12 meses, esse lugar serve para mim? Serve. Aqui me atende, aqui eu consigo chegar na faculdade rápido, eu consigo fazer uma pós, sobrou uma hora do meu trabalho. A gente teve um caso de um locatário dentro do nosso programa para refugiados. Ela morava no Brasil há 2 anos já e nunca tinha conseguido um emprego. E depois de 3 meses morando no nosso prédio, ela conseguiu o primeiro emprego, porque o centro é muito rico de possibilidades e de vagas. Você poderia contar um pouquinho mais sobre esse projeto para refugiados? É um projeto em parceria com o IFC e com o Acnur, e a gente destinou 3% das unidades do prédio para refugiados, que a gente modelou. Quando eu penso num projeto, eu já penso que ele vai ter 5% de vacância. E aí eu virei para o meu investidor e falei, pessoal, posso pegar esse 5%, que a gente não está nem considerando que vai ter algum tipo de rentabilidade, fazer um projeto social dentro dele? Né? A gente está falando de um desconto de 30% no valor da locação, mas era uma unidade, é um público que provavelmente você já não conseguiria pegar de qualquer forma. Tem uma outra história que para mim é muito, muito, muito mais forte. Ela foi a nossa primeira inquilina do projeto. Ela vinha de um caso, 12 anos de Brasil, ela nunca tinha tido um contrato de aluguel no nome dela. Era uma mulher e por isso ela morava com companheiros. E pelo fato de ter essa necessidade de habitação, ela foi vítima de violência doméstica durante muito tempo. Então, com um contrato de locação, a gente conseguiu quebrar um histórico de violência doméstica. E aí essa pessoa, por estar mais próxima do trabalho, ela conseguiu aumentar a renda dela tanto que ela chegou a contratar um assistente para trabalhar com ela. Então, com um contrato, a gente quebrou um ciclo de violência, a gente aumentou a renda de uma mulher refugiada, a gente gerou emprego. É muito forte o potencial da moradia na mudança da vida das pessoas. Então, a gente entende que isso é essencial e a gente está tentando reduzir ao máximo o nosso custo de capital, porque é isso que eu quero fazer. É mais disso. E o que eu acho que é muito importante, né, dessa história, que relaciona com a questão do ônus com o aluguel. Vamos lembrar que a aquisição da casa própria ainda é o sonho da maior parte da nossa população e que, se não for um programa como Minha Casa Minha Vida, elas não vão ter condições de ter acesso a essa moradia. O que a gente está pensando em trazer outras soluções, outras ferramentas de política habitacional, porque a composição do DEF está mostrando que isso é necessário. E a questão da locação é uma questão fundamental. Confira mais análises sobre política habitacional nos links na descrição deste episódio e mais informações sobre esta entrevista na Conjuntura Econômica de junho.
O podcast Economia em 15 é uma realização do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Roteiro e apresentação, Solange Monteiro. Edição e mixagem, Nicolas Queiroz. Coordenação e produção, Camila Espíndola e Marcelo Sileno. Redes sociais, Yasmin Flores e Maria Fernanda Negreiros. Até a próxima!